culto para mim? Daqui a pouco pega. Amém? Sentaram? Pode deixar meia luz agora, pode abaixar agora a luz. Shhh. Não precisa apagar tudo também não. Bem, a Bíblia tem um texto no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu tenho aprendido que Deus, Ele deseja fazer algo incrível na vida da nossa cidade. E a gente sabe que para alcançar muita gente, para manter um espaço como esse aberto, funcionando, eu conversei com eles hoje, eu disse como a igreja começou, a gente não tinha nada, e Deus proveu tudo. Eu creio que Deus, Ele vai ter que providenciar um lugar para a gente maior daqui a pouco. Eu não sei como, mas eu creio que Deus, Ele vai ter que ampliar este lugar. Está cheio. Se todo mundo estiver sentado, não tem lugar para todo mundo. E Deus, Ele deseja usar pessoas para financiar aquilo que Ele está fazendo. De repente você está ouvindo um negócio como esse, está dizendo: ah, pastor, só está querendo dizer que eu vou ter que dar os meus bens? Não, não é dar. Você já deu a tua vida para Jesus, amém? Quem já entregou a tua vida para Jesus, diga eu. Eu te pergunto, se você entregou aquilo que tem de mais valioso, que é a tua vida, então por que às vezes você acha que os teus bens não vão servir ao Senhor? Em toda a Bíblia há uma história de um altar e de uma entrega. O começo da Bíblia fala de Caim e Abel, e fala que Abel morreu porque Caim teve inveja da sua oferta. Abel, ele morreu porque Caim se irou por causa da oferta. Aí a Bíblia também termina com os 24 anciãos diante de Deus, e eles tiram as suas coroas e eles ofertam elas diante do Senhor. Eu sou de um tempo que as pessoas olhavam as boas obras que nós fazíamos e diziam-se o seguinte: ganhei uma pedrinha na coroa, hein? Quem que já ouviu essa história? E eu te pergunto, para que você queria uma coroa com pedrinha no céu? Que valor teria o seu tesouro nos céus? Depois que eu li esse texto, eu falei: cara, se os 24 anciãos têm uma coroa para poder ofertar, se eu tivesse uma lá, eu queria pedir licença e falar: posso fazer o mesmo? Porque tudo que eu tenho não pertence mais a mim. Tudo que a gente é do Senhor. E no momento desse, como entrega de dízimos e ofertas, algumas pessoas dizem: eu não estou aqui para dar dinheiro para pastor, eu não quero teu dinheiro, para mim não. Mas se o Senhor tem tocado a tua vida, investido na sua vida, o pessoal, quem está no encontro sabe, nós pedimos oferta no encontro. O dinheiro que vocês pagaram, paga o que vocês viveram? Tá, vou perguntar só da comida, paga a comida? O que teve no almoço hoje? Feijoada, gente. Aí já estou ouvindo uns aí com o coração que tem que fazer gabinete comigo. No meu encontro não teve feijoada. Quem falou, diga eu. Ah, tá vendo? Estou falando. Vocês são privilegiados. E foi incrível, não foi? Maravilhosa. Reclamaram comigo: pastor, essa feijoada tá ruim, tá sem feijão. Só tem carne. Tava boa, não tava? Mas a gente sabe que Deus, Ele está fazendo algo lindo no meio do seu povo. E Ele decidiu financiar isso através de pessoas. E se você num momento como esse diz: pastor, eu não gosto de dízimos e ofertas,
Não tem problema. Deus está procurando alguém para derramar, para essa pessoa derramar. Então, quando a gente olha para um momento como esse e se fecha, não é oferta, é uma tortura para você. Deus não quer torturar você, porque na hora da oferta não tem um sentimento de tortura. Oferta é gratidão e dízimo é fidelidade. O texto que nós lemos diz: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o que vai acontecer? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele fala aqui a quantidade de celeiro. Ele fala tudo que você tiver de celeiro vai transbordar. Diz para quem está do seu lado: se prepara para abrir espaço. Porque se você tiver uma caixinha e você for fiel, vai transbordar. Agora, se você tiver um celeiro desse tamanho e for fiel, vai transbordar. Sabe por que eu digo isso? Porque cada um contribui segundo aquilo que pode. Deus não está interessado em te explorar, mas Ele quer saber como você quer participar. Então, nesta hora, na entrega de dízimos e ofertas, ore ao Senhor. Não faça algo assim porque o pastor está falando, mas pergunte ao Senhor: Senhor, é para eu ofertar ou entregar meu dízimo? Se for, coloca no meu coração o que eu tenho que fazer. É algo entre você e o Espírito Santo de Deus. Então, nesta hora, antes de você se levantar para entregar o seu dízimo e sua oferta, aí onde você está, ore ao Senhor. Fale com Ele nesta hora: Senhor, o que é para eu fazer hoje? É para ficar sentado? Eu fico. É para entregar? Eu levanto e entrego. Mas fala no meu coração o que eu tenho que fazer. Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Nós oramos para te ouvir e nos levantamos para obedecer o som da sua voz. Obrigado, Pai, porque essa hora o Senhor nos dá uma oportunidade de entregar uma oferta, de ser fiel através dos dízimos. Nós não somos obrigados, nós somos livres, porque o Senhor nos fez livres para fazer. Então receba nesta hora os dízimos e as ofertas da sua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Acende a luz, se coloca em pé nessa hora e adore ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Se você tem maquininha de cartão, quer maquininha de cartão, tem naquele canto ali, tá? Se desejar fazer espécie aqui, e tem um QR Code na tela. Dance, 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 dance. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou dançar na chuva. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. A mensagem de hoje vai ser rápida, eu acho. Você está com saudade da sua família? Daqui a pouco você leva ela para casa. Mas ouça o que o Senhor tem para dizer para você essa noite. Então diz para quem está do seu lado: preciso que você me ajude. Fica quieto, por favor. Amém? O nome da mensagem de hoje é Uma Guerra Comum. Repete comigo: uma guerra comum. O que essa ilustração te lembra? O que essa ilustração aqui te lembra? Que te traz à memória? Vamos lá. Certamente
Alguns de vocês, em algum momento da sua vida, já teve algumas atitudes que você duvidou que foi você mesmo que tomou. Eu tenho certeza disso. Em algum momento da sua vida, depois de você fazer alguma coisa, fez, bota a mão na cabeça e fala: cara, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu tomei essa decisão, que eu tomei essa atitude. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu me permiti agir desse jeito? Alguém já fez isso? Levante sua mão só para eu ver. Quantas vezes eu e você já fizemos coisas e depois nos arrependemos de ter feito? Mas aí, já fez. Algumas coisas não voltam atrás. A flecha lançada, a pedra atirada, a palavra liberada. Todas elas têm uma finalidade, e elas não voltam até cumprir o fim do seu propósito. Uma flecha, ela só para no alvo. Uma palavra, ela só para quando atinge o propósito no coração de alguém. Se o propósito foi ferir, a palavra só vai parar depois da ferida aberta. Se a palavra for para dar vida, ela só vai parar quando a vida saltar no sorriso da pessoa. Sabe, nossa mente diz uma coisa, mas às vezes o nosso corpo faz outra totalmente diferente. Eu sei que isso não acontece só comigo. Ontem à noite eu me senti um pouco mal aqui. Hoje de tarde também me senti um pouco mal também. Umas dores. E eu cheguei no começo do culto e falei: Jana, estou com uma dor aqui nessa região, mas é uma hérniazinha que eu vou ter que verificar depois. Mas aí a Jana: não vai fazer gracinha. Mas aí vocês ficam falando: pula, pula, pula. Eu sei que eu vou ouvir depois em casa. Mas ela fala e depois me beija, assim mesmo. Mas a gente faz algumas coisas, a gente diz: olha, não vou fazer. Mas quando a gente vê, já fez. E agora? Aí a gente acaba se culpando, a gente acaba se martirizando, a gente acaba se ferindo depois de ferir, não é verdade? E a gente se sente um miserável. A gente se sente às vezes, em alguns momentos, o pior de todos os seres humanos. E alguns procuram se esconder, procuram fugir, procuram se recolher, têm vergonha de pedir ajuda. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: essa guerra interior acontece com todo mundo. Diz para quem está do seu lado: essa guerra não é só sua. Fala assim, ó: essa guerra é uma guerra comum. Os nossos instintos em todo o tempo. Para tirar foto? Se vocês me pediram uma foto para botar num cartaz, o pessoal da mídia só tira foto de biquinho. Aí a Gabi: pai, você tem que maneirar um pouco, porque não tem uma foto boa sua. Sabe, em todo tempo os nossos instintos, em todo momento, eles vão entrar em combate com a nossa racionalidade. Fala assim: eu sou um homo bios. Que é isso, pastor? No colégio sempre me ensinaram que eu sou um homo sapiens. Um homo sapiens é um animal que pensa. Não é isso, gente? E um homo bios é um animal que tem instinto. Você tem o privilégio de ser esses dois. Porque como esse animal que tem instintos, você tem fome, você tem raiva, você tem sede, você se defende, você foge, porque faz parte do instinto. Agora, o que você não pode é viver pelo instinto, porque você é alguém que pensa. Pergunta para quem está do seu lado se ela pensa. Você pensa, né? Sério, a gente pensa, gente. E porque a gente pensa, a gente passa a tomar decisões pensadas.
Não são decisões inconsequentes. Toda nossa decisão, ela tem consequência. E a gente, por pensar, a gente acaba decidindo antes de fazer. Como eu falei algum tempo atrás aqui na igreja, a resposta certa, ela vem 5 segundos depois que você deu a resposta errada. Mas aí, depois que você falou por impulsividade, daqui a pouquinho você pensa e fala: cara, falei, e agora? Não devia ter falado. A gente age desse jeito e a gente se fere desse jeito por causa de uma guerra comum que acontece conosco todos os dias. Certamente você já ouviu um provérbio, uma ilustração, que diz que dentro de você habitam 2 leões ou 2 lobos. Um é a tua alma e o outro é o teu espírito. A tua carne e o teu espírito. Vai vencer aquele que você alimentar mais. Eu quero ler contigo um texto bíblico que está lá no livro de Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 14. Coloca na NA de uma vez, eu vou ler só na NA. Eu ia mudar, perdão, na NVT, desculpa. Eu ia pedir para trocar depois, deixa eu ler direto. Esse texto é o apóstolo Paulo escrevendo para os cristãos em Roma. Eu acho incrível o que Paulo escreve nesse texto, tem mexido muito comigo. A palavra do Senhor, achei, ela diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Eu não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que odeio. Mas eu sei que o que eu faço é errado. Isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas é o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Eu quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Assim, eu descobri esta lei em minha vida: quando quero fazer o que é certo, eu percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece em mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Só até aí. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar esta mensagem com a sua igreja. Peço que o Senhor fale e que cumpra conforme o Senhor planejou para esta noite. Que vidas sejam alcançadas por esta palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja em Roma, mas a carta que ele escreve traz um relato da guerra que ele está vivendo. Você viu nesse texto que nós lemos, Paulo começa a dizer da duplicidade de intenções que há dentro do seu coração. Paulo, ele diz da sua vontade de fazer o que é certo. Eu tenho uma vontade incrível de acertar.
mas quando eu vou fazer, saiu errado. Paulo, ele começa a dizer e abrir o coração, que diz que apesar de todas as boas intenções que há no seu coração, em determinados momentos da sua vida, ele mesmo não compreende como ele age. Depois de ter sido transformado, depois de ter tido um encontro com Jesus, com Deus, na estrada de Damasco, depois que ele teve a experiência de ver a glória do Senhor, ele diz: olha, eu repudio o pecado que está na minha vida, eu habito num corpo de pecado, eu luto contra este pecado todos os dias. Paulo traz esse relato de um jeito muito prático para mostrar que, apesar de ter a mente dele voltada para Cristo e para a nova natureza, o pecado que habita nele leva ele a tomar algumas decisões que denunciam ainda a existência de uma natureza pecaminosa no seu interior, que deseja dominar a vida que foi transformada pelo Senhor. O que Paulo está dizendo? Apesar de eu ter sido batizado, apesar de eu ter visto a glória de Deus, apesar de eu ter largado tudo e ter me entregue a Jesus, eu luto todos os dias, com a velha natureza que ainda está no meu interior. Diz para quem está do seu lado: eu sei que você vive a mesma coisa. O mesmo Paulo que foi fiel ao Senhor, até mesmo aos grilhões, aos açoites, agora ele está dizendo, a gente lê como se a pessoa estivesse declarando uma poesia, mas eu acho impossível Paulo escrever isso como se fosse uma poesia simples. Paulo escreve: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? A indignação que havia no seu interior, nessa luta contra o mal que ainda tenta aflorar. Eu imagino que Paulo não estava só desabafando, Paulo estava, tem alguns momentos na carta dele que ele diz: eu esmurro meu corpo. Eu imagino Paulo lutando contra o pecado todo dia. Na mesa, sábado para domingo, conversando com alguns discípulos ali, um grupo de discípulos, me perguntaram: pastor, como surge as mensagens que o Senhor te dá? Eu digo, de várias maneiras. Às vezes de uma leitura bíblica, eu me debruço para ler e pergunto: o que o Senhor quer dizer? E o texto vem. Às vezes, quando eu termino o culto de domingo, eu vou para casa e o Senhor já começa a falar algo ao meu coração, me dá sonhos, no outro dia me dá palavras, enviam textos, sabe, e vai surgindo ao longo da semana. Mas existem outras mensagens que são resultados de crise. Como assim? Esta mensagem de hoje é resultado de uma crise minha, pessoal. Não é da minha filha, não é da minha esposa, não são dos meus 2 doguinhos, é minha. E são situações que eu me açoitava, eu chorava sem que ninguém visse, eu questionava algumas coisas sem que ninguém ouvisse, e eu ia para o meu canto para ter a minha guerra. E eu te confesso, em alguns momentos eu pensei: Senhor, por que isso está acontecendo comigo no meu interior? Por que eu preciso viver momentos assim tão difíceis? Por que eu preciso viver momentos onde o meu pensamento ele é tentado a largar algumas coisas e desconstruir outras? Por que às vezes eu sofro? Porque quando eu penso em algumas situações e preciso tomar algumas decisões, hoje eu sou um pastor de uma igreja, Senhor, por que eu preciso viver desse jeito? Eu fui ler a Bíblia, eu li Romanos 7, e à medida que eu lia, o Espírito Santo aos meus ouvidos: por acaso você é maior do que Paulo? Por acaso você achava que as lutas que Paulo vivia estariam retiradas de você?
A luta que você está passando, Paulo passou, Pedro passou, João passou, Jesus passou, e você acha que você é melhor do que um deles, para não viver lutas. Isso é uma guerra comum. Eu parei, fechei a Bíblia, orei, falei: Deus, obrigado, porque eu achei que eu tinha me desviado. Fala assim para quem está perto de você: não está se desviando. Fala assim: o Espírito Santo está te preparando. É uma guerra comum, gente. O fato de você estar em Cristo não significa que o pecado não esteja ainda em você. Que isso, pastor? Está amarrado, eu já entreguei minha vida para Jesus. O próprio Cristo, ele se fez pecado. E você se acha a cereja do bolo por quê? O próprio Cristo experimentou na carne a tentação. E você acha que você não seria tentado também? É utopia muitos cristãos viverem achando que após entregar a vida para Jesus, eles estão livres do pecado. Você entregou a tua vida para Jesus e você recebeu a graça. E a graça, ela te dá autoridade para repreender e rejeitar o pecado. A graça não é uma autorização para você pecar e ser perdoado, mas a graça é um revestimento para você se levantar com autoridade e dizer: para trás de mim, Satanás, isso não pertence mais à minha vida. Sabe, entregar a vida para Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador é o mesmo que reconhecer a sua fragilidade, vivendo num corpo de pecado e entendendo que não há como conseguir a salvação para a sua alma e o perdão dos seus pecados fora da promessa da cruz. Quando você decide entregar a tua vida para Jesus, o que você está dizendo? Jesus, sozinho eu não consigo. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você está dizendo: eu não consigo salvar a mim mesmo, eu não tenho forças suficientes para isso. Todo crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Espera aí, quando eu falar isso, aquele que se encaixa grita eu, tá? Todo crente lavado e remido pelo sangue de Jesus passa e passará pelas mesmas aflições do apóstolo Paulo. Repete comigo: isso é uma guerra comum. Porém, quando você entrega a tua vida para Jesus, a justificação é imediata, a santificação é um processo, mas a glorificação é uma certeza. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Você é justificado na hora. Ele constrói uma vida santa para que você desfrute da glória dele. É um processo, é uma guerra comum. Só que nessa guerra, a Bíblia tem um texto que diz que em Cristo Jesus você é mais. Você está lutando uma guerra que você já sabe qual é o final. Que isso? No final da Bíblia diz que vai ficar tudo bem. No final da Bíblia diz que você vai ser salvo, amém? A todos quanto crerem em Jesus e entregar a Ele a sua vida. Sabe, repete comigo assim, coloca o próximo slide. Repete comigo: eu fui justificado na cruz. Aquela cruz era para você. Aquela morte era tua. Aquela condenação era tua. Só que na cruz você foi justificado. E justificar é o mesmo que tornar justo. Você não era justo, mas você foi tornado justo. Aqueles pregos eram seus, mas ele assumiu aqueles pregos. Aquela coroa de vergonha era sua, mas ele colocou sobre si. O sangue a ser derramado era seu, mas ele deu dele em troca. A justiça de Deus, ela foi feita na cruz por intermédio de Jesus.
Para quê? Garantindo a mim e você a certeza do perdão dos nossos pecados. Quem aqui se sente perdoado? Sabe de uma coisa? Sabe como você reconhece que você é perdoado? Por causa da tua resposta. Vamos lá. Quem acredita que Jesus é real, diga amém. Quem acredita que Ele está sentado à direita de Deus, diz amém. Quem acredita que Ele voltará, diz amém. Quem acredita que quando você morrer, você vai para o céu, diz amém. Sabe, tem gente que não disse. Porque diz assim, ó, pastor, eu não sei se... Quem sou eu para dizer que eu vou para o céu? Não é você que diz, não, filho, é Ele quem disse que você vai. O céu você não entra porque você quer, mas porque Ele quer. Só que para entrar no céu você precisa reconhecer que Ele é Senhor e que você é servo, que se tornará filho, e reconhece o sacrifício na cruz. Por causa disso você foi justificado. Você estava condenado à morte, mas a graça e o perdão de Jesus te alcançou. Cadê o Felipe? Que trabalhou comigo no encontro final de semana. Vem cá! Semana passada ele teve um encontro com Deus. Antes do encontro, ele teria um encontro com a morte. Ele compartilhou aqui no encontro com a gente. Ele havia preparado uma forca. Ele subiu na cadeira, botou a corda no pescoço. 3 dias antes do encontro. Mas o Senhor encontrou ele lá. Na hora o Senhor mandou a mãe dele ligar para ele. E ele falou que naquela hora a vida dele começou a mudar, mas no encontro chegou cheio de reservas, cheio de medos, cheio de acusações. Só que ele descobriu que ele poderia ser perdoado. E depois de perdoado se sentiu amado. Olha a sequência. Se sentiu perdoado, depois se sentiu, e depois ele foi levado a fazer o quê? A amar. Como foi servir hoje, Felipe? Muito impactante. É uma coisa que estava faltando para completar o meu encontro. E completou. Porque servir essas pessoas maravilhosas, eu me senti amado. Então eu tinha que dar esse amor para as pessoas se sentir amado também. Eu digo isso porque ele mesmo disse que há pouco tempo atrás tinha gente que não queria nem andar na mesma rua que ele, nem sentar na mesma rua que ele, nem ser tocado por ele. Mas esse final de semana ele fez questão de servir um por um. Vocês têm noção que todos vocês serviram algo que ele deu? E ele não deu comida para vocês, ele deu amor. Todas as vezes que eu passava pelo Felipe, ele estava assim, ó. Eu falei, que sorriso é esse Felipe? Pastor, eu estou numa alegria, eu estou numa alegria. Ele chorou o encontro todo. Aliás, não, ele estava lavando louça, não era? Estava na louça, não estava? Taifeiro, estava servindo? Estava copeiro lá. Oi? Copeiro. Da equipe dos copeiros, a melhor equipe de copeiro que teve nesse encontro. Só teve uma equipe nesse encontro, gente.
Mas foi incrível, foi fantástico. Mas ele estava lá com um sorriso no rosto, dizendo: pastor, eu estou servindo. Me disse, isso não é ser justificado? Alguém que não se achava digno de entrar numa igreja, alguém que não se achava digno do amor de Deus, como ele falava, alguém que não se achava digno de perdão. E detalhe, nas horas vagas, o que ele fazia? Ele evangelizava. Quem recebeu uma palavra dele aqui? Levanta a mão. Olha só quanta gente, nas horas vagas ele chegava: Jesus mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua vida também, acredita nisso, confia nisso. Gente, alguém que recebeu Jesus domingo passado. Sabe, a justificação do Senhor, ela é absurda, porque até ontem algumas pessoas estavam, já não gosto dessa palavra, não tem outra palavra. Até ontem algumas pessoas estavam desgraçadas. Desgraçadas significa sem a graça. Até ontem algumas pessoas, elas eram repudiadas. Mas parece que por um estalo, não foi por um estalo, foi por uma atitude: eu aceito. Vem cá, Cláudia, aqui embaixo. A mão de Deus sempre esteve estendida, só que faltava segurar na mão de Deus. E esse eu aceito é uma voz que diz assim, é Deus falando: eu não vou largar, eu não vou largar, eu não vou largar, eu não vou largar. Só que às vezes a gente faz isso, ó. Puxa a mão, Cláudio. Às vezes é a gente que solta a mão de Deus. Pode voltar, atuou pra caramba, hein? Pode voltar pro seu lugar. Às vezes é você que puxa a mão de Deus, que tira a sua mão de Deus, mas a mão do Senhor está estendida. E na hora que você decide, eu vou aceitar, na mesma hora Ele te segura, Ele diz: eu te justifiquei. Naquela hora Ele te diz: você está salvo, confia em mim. Eu te pergunto, você está no meio da lama, mas aonde é que está a sua mão? Aonde? Segura em Cristo, mas onde é que está o teu corpo ainda? E o que Ele faz contigo? Fala assim: eu fui salvo na hora, ainda não estava limpo, mas sabia que Ele me limparia. Sabe, a justificação é a certeza de que a dívida foi paga. Agora, tomar esse ato de reconhecimento do favor imerecido por mim e por você é uma responsabilidade nossa, dizer: eu quero. Às vezes a gente fica com um monte de desculpa: não, esse negócio de igreja, não vou não, na igreja não vou poder fazer aquilo, na igreja não vou poder fazer aquilo. Querido, eu posso fazer tudo o que você faz. A diferença é que o meu Homo sapiens, ligado com o Espírito Santo, diz: você pode tudo, mas não te convém. Eu sou livre para fazer o que você faz, mas não me convém. Mas aí fica uma pergunta: será que você consegue se libertar sozinho disso que você faz? Sabe, render-se a Jesus é derramar no coração agradecido a Ele pela absolvição da condenação eterna. Você era para estar morto, mas está vivo. E a justificação é a libertação imediata da condenação deixada por Adão, impresso no nosso corpo. Quando você nasce, você carrega uma condenação liberada em Adão. A gente habita num corpo de pecado, Paulo sabia disso. Quando que o seu maior inimigo morre? Diz para quem está do seu lado: quando você morre. A gente vai lutar com a nossa carne até o último dia da nossa vida. E isso começou lá atrás. Você não precisa dizer, Daniel, para o teu filho que ele vai pecar. E nem precisa dizer para a esposa: ó, fique tranquilo, porque ele nunca vai pecar.
os nossos príncipes e princesas também têm uma natureza de pecado. E cedo ou tarde os instintos, eles são aflorados. Sabe, é nesse momento de justificação que você grita que o velho Adão é muito forte para lutar contra alguém tão fraco como você. Você olha para isso e fala: o corpo de pecado, o velho Adão é forte demais para mim. Eu estou sendo vencido, eu estou sendo aprisionado, eu estou sendo dominado pelo velho Adão, pelo corpo de pecado. Só que esse velho Adão, ele não é suficientemente forte para Jesus Cristo, que nos garantiu a vitória na cruz. Apesar do velho Adão querer dominar você, Jesus já te libertou. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Repete assim comigo: de verdade, lá de cá, é todo mundo, gente, não é só lá de cá não. Fala assim: eu fui justificado na cruz. Apesar de estar sendo justificado, a santificação é um processo. Por que eu digo isso? A santificação, ele é um processo gradual. Foram 3 dias intensos, foi ou não foi? Teve muita luta? A luta acabou? Quando que o encontro começa? Amanhã. Porque eles sabem que o inimigo não se deu por vencido. E ele vai querer todos os dias voltar para querer de volta aquilo que foi tirado dele. O inimigo ele não se conformou de perder a vida de vocês. Sabe, a libertação é um processo gradual que te permite ser liberto gradualmente do pecado. Não existe homem santo suficiente que não necessite ainda mais de santificação. Você conhece muita gente que se acha o santo dos santos, né? Tem ou não tem, gente? Vira e mexe, a gente esbarra com alguém e fala: a paz do Senhor. Não toca em mim, não toca no ungido do Senhor. Ai de ti se tocar no ungido do Senhor. Será que esse ungido não precisa de mais santificação? Eu digo isso porque a gente vê muito crente soberbo por causa de uma experiência de glória e se acha alguém separado dos demais. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Amém? Pastor tem que andar no meio do seu povo. E sabe uma coisa que me alegrou bastante? É que durante esses dias, quando me aproximava, algum de vocês não ganhou um abraço meu? Teve alguém que não ganhou um abraço meu? Eu não quero sair daqui devendo nada para você. Eu fiz questão de falar com todos eles, de ir à mesa, de estar junto, de ouvir o choro, de me alegrar. Quem que não ganhou? Não, aqui que fez o encontro. Você não ganhou? Tu deu molinho, cara. Vem cá agora na frente de todo mundo agora. Eu vou abraçar, vocês contam. Pode? Eu vou abraçar, eles vão contar. Cara, onde é que tu estava que tu deu mole? Fui na mesa, tu não falou comigo. Oi? Ficou quietinho com vergonha, viu? Agora vai fazer na frente de todo mundo para ficar sem vergonha. Sabe, eu conversando com esses homens, muitos me disseram: pastor, já fiquei na igreja há tantos anos, eu nunca vi meu pastor olhando no meu olho e sentando de frente para mim. Pessoas que estavam afastadas da igreja falavam isso para mim também. Eu nunca tive um tempo de sentar e comer junto com o meu pastor. Aí uma coisa que eu disse para eles foi o seguinte: eu até entendo a dificuldade que alguns pastores têm disso. Eu faço o possível para quebrar esse muro, para estar junto. Mas eu não consigo ir na casa de todo mundo. Você quer ver? Quem aqui eu nunca fui na sua casa, diga eu. E nem vou.
Não dá, gente. Se eu for na tua casa, você vai querer fazer um bolinho, vai querer fazer um café, e como é que eu fico? Não dá, filho, vou ficar quantos anos visitando? Mas eu digo isso para você, que apesar de não ir na casa de ninguém, eu sempre estive presente. A gente faz o possível para ficar presente. Quando? Vem para o que Deus está fazendo. Tem gente que está à parte daquilo que está acontecendo na igreja e fala: pastor, não fala comigo, pastor, não... o desviado, vem para o que está acontecendo. Vem para trabalhar no encontro, vem trabalhar na faxina. Pastor faz faxina também. Lógico, vem para o culto. Espera no final do culto, pastor, estou esperando você sair para te dar um abraço. Aí fala: nossa, pastor, eu esperei 3 minutos lá fora, você não veio, eu fui embora. Sabe, não existe santo que não necessite de santificação, e nem impuro o suficiente que não possa ser limpo pelo sangue de Jesus, nem cara sujo demais, podre, na lama, no lixo, que não consiga ser limpo e transformado pelo sangue de Jesus. Sabe, muitos novos convertidos, eles desanimam assim que eles entregam a vida dele para Jesus. Sabe por quê? Porque ensinam para ele, porque não ensinam para eles que a santificação é um processo. O cara aceitou Jesus no domingo, na segunda-feira você vai olhar para ele e vai dizer: ó, crente não faz isso não, hein? Crente não. Aí já arruma logo um jargão para o cara, uma condenação para o cara, uma exclusão para o cara, e o cara aceitou Jesus domingo, mas você não teve a coragem de carregar ele no colo. Você não teve a coragem de suportar ele em amor, de orar por ele, de levantar ele. Sabe, a santificação é um processo. Não exija de um recém-nascido que ele corra no segundo dia. Pega no colo, tenha calma, tenha paciência, invista nele. Vamos continuar. Sabe, o apóstolo Paulo, ele mostrou nesse texto que a sua mente, ele ainda lutava contra pensamentos pecaminosos. Talvez quando você ouve isso, você diz: cara, isso é fácil para Paulo. É Paulo, né, gente? Ele resolve, no estalar de dedos. Se tem um cara que eu gosto muito na Bíblia, é Paulo. E achar que Paulo pecar, para mim é absurdo. Não pode. Que isso, crente? Paulo confessa que ele lutava contra esses pensamentos. Como diz a nossa apóstola Janaína, pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Oi? É uma fatalidade, é um acidente. Pecado na sua vida não é normal. Diz para quem está perto: não é normal você pecar. Não. O que um acidente, uma fatalidade faz? Cair. Mas não é... eu acho que eu vou cair. Tá ligado, né? Tá ligado? Tá nada. Tá ligado? Isso aí, tá melhorando, hein? Daqui a mais 3 encontros fica, Mas o pecado na nossa vida, gente, não tem que ser normal. A guerra é normal, a guerra é comum, mas render-se a essa guerra e aceitar pecar, não é comum, não é normal na vida do crente. Eu quero dizer para você que nessa situação nós podemos encontrar 2 tipos de pessoas. A primeira delas é um cristão que luta diariamente contra o pecado. Quem é esse? Diga eu. A gente luta todos os dias contra o pecado, e a gente se arrepende quando a gente é vencido temporariamente pela velha natureza. Que é isso, pastor? Meu irmão, tu vai pecar, não adianta. Mas quando você pecar, você tem um advogado que é fiel e justo e está disponível para te perdoar do seu pecado se você se arrepender dele. Você não vai para o inferno porque você cometeu muito pecado e se arrependeu, mas você vai para o inferno quando você comete um pecado e se gloria dele, continua fazendo ele. Eu não vou falar quem é não, mas teve uma conversa na mesa que a gente viveu um tempo de Peniel ali, pancada.
Teve um cara que chegou para mim, não se acusa, que eu não vou dizer quem você é. Pastor, a gente tem que largar todo o pecado mesmo? Eu falei, estou entendendo. Mas é que às vezes a gente tem um pecado de estimação. Cara, eu amo a tua vida, estou falando, mas eu amo a tua vida. E é que se eu largar esse pecado, eu perco uma pessoa, o que eu faço? Aí eu falei, vai para o inferno. Aí ele, falei, aqui é Peniel, maluco. Falou, tomou. Mas depois eu disse que não adianta, cara, não tem crente, não tem pecado de estimação. Tem? Se você criar uma cobra cascavel, tenha certeza, um certo dia, ela vai te morder. Fica tranquilo com isso. Então dentro de você existem crentes que lutam diariamente contra o pecado, mas quando pecam, eles conseguem, eles buscam arrependimento. Mas também tem aqueles crentes que fazem questão de lutar contra o pecado, que não fazem questão de lutar contra o pecado. Eles se adaptam com o que está acontecendo e diz, Jesus perdoa. Perdoa nada, isso não. Sem arrependimento não perdoa não. É que eu sou fraco. É que tu não leu a Bíblia. Porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou. Só que se você tivesse aí Jesus, quando tu é fraco, tu é um frouxo, que não tem coragem de lutar contra o pecado que tenta te dominar. Sabe, a sua posição deve ser aquela de quem decidiu buscar a santificação para obter a libertação completa da amarra do pecado. Sabe como é que você consegue se livrar do pecado? Não é pensando nele, mas pensando em Jesus. Vou repetir. Tem gente que quer se libertar do pecado pensando no pecado. Eu não vou beber, eu não vou beber, eu não vou beber. Não, eu não vou beber não. Não, não vou beber não. Não vou beber não. Eu não vou. Já era. Provérbios 27:3, se não me engano, diz assim, ó: do jeito que o homem pensa, assim ele é. Se a bebida é aquilo que está constantemente na sua cabeça, o próximo passo que você vai ter é beber. Uma vez uma ovelha minha chegou para mim e falou: pastor, eu não consigo parar de fumar, como é que eu faço? Eu falei: vamos fumar. Aí ela: mas como? Eu falei: simples. Que hora que você fuma? Eu fumo assim que eu acordo, depois que eu tomo um cafezinho, dá vontade de fumar. Aí eu falei: legal, então faz o seguinte, você já separa hoje o cigarro de amanhã de manhã. E amanhã de manhã, quando você acordar, faz a sua higiene pessoal, bota o café para fazer, liga um som, bota um louvor, adora por 5 minutos, ora por mais 5 minutos, lê um texto bíblico, toma o teu café e dá um trago no cigarro. A pessoa: mas aí não vai ter clima, né? Falei: Hoje, graças a Deus, não fuma mais, e me dá uma alegria tão grande, porque nós oramos, nós lutamos juntos, e essa pessoa teve o prazer de falar para mim: pastor, eu venci o cigarro, eu venci a bebida, eu venci o pecado. Sabe, a sua posição deve ser aquela de quem decidiu lutar contra. Só que a gente só luta contra quando a gente está mais perto de Jesus, quando a gente está mais perto dele, quando eu sou presente com ele, porque aonde Jesus está não tem pecado. Repete comigo: a glorificação é uma certeza. A gente vai encerrar agora, tá? Vocês querem ir embora? Então vou continuar. Vou não, senão minha esposa me pega aqui. O apóstolo Paulo, ele grita dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Coloca o texto lá, Romanos 7:24. Romanos 7:24. Olha o que o apóstolo Paulo diz: como sou miserável. Imagina o sentimento dele, depois que ele peca, que ele reconhece o pecado, e ele precisa declarar isso. Porque tem gente que cadê o pai dessa criança, gente? Não, para dar os parabéns, porque é lindo demais.
Pensa só, depois que Paulo peca, ou luta contra o pecado, ele reconhece o amor de Cristo por ele, o coração dele fica indignado, por ele pensar em ceder ao pecado. Imagine o grito que ele dá: como sou miserável! Eu imagino ele se esbofeteando, dizendo: quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Gente, ele faz uma pergunta dolorida acerca de uma fragilidade. A gente só consegue fazer uma pergunta assim quando há um reconhecimento de que a gente precisa de ajuda. Paulo estava dizendo: sozinho eu não consigo. Como eu sou miserável, sozinho eu não consigo. Mas logo em seguida ele dá a resposta da pergunta dele, coloca o 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu querido, a tua vitória não vem pela tua força, porque o velho Adão tenta enfraquecer você a cada dia. A tua vitória vem dele. A certeza da glorificação vem dele, tudo está nele. Está mal, está triste, está dolorido, quer se desviar, dobra o seu joelho e clama por ele. Hoje eu vou usar você, careca, do meu coração. É tu mesmo, eu amo a tua vida. Você não é tão bonito. Estava esperando você falar. Pensou que declaração de amor na frente da igreja, né? É sim, eu só te provoquei. Lindo. Algum tempo atrás eu conversei com o William. Ele falou: pastor, eu não estou muito legal, eu preciso de ajuda, ora por mim. Eu assumi o compromisso de orar com ele. Falei: você vai ligar para mim e a gente vai orar junto. Todo dia a gente orou junto. Quando ele não ligava, eu não orava, porque quem é que precisava de oração? Eu ou ele? Quem é que tem que tomar atitude? Eu ou ele? E ele ligava e a gente orava junto. Eu parava o que estava fazendo, para a gente poder orar junto. Às vezes era 1 minuto, mas a gente orava junto. E eu chamei ele para vir trabalhar no encontro. Vem para o encontro. Hoje eu sentei ali atrás, antes de poder conversar com o povo. Estava vazia a igreja. E estava tocando uma música, acho que da Lumilpídio. Acho que é. E o William entra, sozinho, estava arrumando umas coisas. Ele para de frente para o portão, levanta a mão e começa a adorar. E adorava, e adorava. Eu parei de fazer o que eu estava fazendo e comecei a olhar. Ele nem me viu. Aí ele saía de lá, ajoelhava no canto e adorava, e chorava. Aí levantava, rodava, aí ajoelhou ali de novo, chorou, levantou a mão. Aí saiu, rodou, foi para o outro lado, chorou e adorava. E o Tiago atrapalhando ele, trocando de música. E ele estava ali derramado, e quem estava comigo, eu falei: tá vendo aquele rapaz ali? Sabe o que ele está fazendo? Ele está lutando contra aquilo que tenta vencê-lo. E a luta que ele estava reconhecendo, a força dele não vinha dele, mas vem do Senhor. E ele estava adorando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu descanso no Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor é o meu renovo, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é meu abrigo, o Senhor é o meu braço forte, o Senhor é o meu juiz, o Senhor é meu advogado, o Senhor é fiel, é o meu rochedo, é o meu pastor, é o meu Senhor, o Senhor é o meu amado, o Senhor é meu tudo. Sabe, são nessas horas que, quando o pecado tenta dominar você, o teu coração precisa ter certeza de quem Ele é. Apesar de Paulo viver uma luta tão grande em seu interior, ele também construiu uma certeza de que a humanidade é fraca demais para vencer, mas a graça de Jesus. A humanidade é fraca demais para vencer, mas a graça de Jesus é poderosa demais para deixar um justo se perder. Você não entendeu? A gente é fraco, gente. A gente erra. Teu pastor fica irritado. Sabe o que o teu pastor faz quando dá uma topada? Eu
Eu choro, não vou xingar não, porque minha boca é santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não vou xingar não. Mas a gente sente dor, a gente se ira. Às vezes a gente cuida da ovelhinha, a gente limpa a ovelhinha que vem toda cheia de carrapicho. A gente tosa a lã que estava pesada, da sujeira do mundo. A gente bota a ovelha assim na perna, assim para poder passar azeite na ferida. A miserável vem e morde a canela. Aí você fala assim, você olha assim, eu vou cuidar de você, abençoada. A gente se ira também. A Bíblia fala, só não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Eu digo isso para você, porque a luta que você está vivendo, eu também estou vivendo, filho. Não se acha beneficiado, não se acha exclusivista de viver isso sozinho. Eu também tenho guerras que você tem. Eu também tenho pensamentos que você tem. Apesar de viver uma grande luta no seu interior, ele construiu uma certeza de que a humanidade é fraca demais para vencer, mas a graça de Jesus é poderosa demais para deixar um justo se perder. Meu amado, se você está vivendo diariamente essa guerra contra o pecado, hoje o Senhor está motivando você a buscar diariamente a santificação. Só se vence o pecado com santificação. Pastor, qual o pecado? Pensa num pecado que você repudia. Pensou? Sabe como é que você vence ele? Adorando a Jesus. Como assim, pastor? Sim, porque quando você adora Jesus, o que ele faz? Ele vem. E quando ele vem, você reconhece quem ele é, mas também você reconhece quem você é. E quando a glória está presente, você se prostra e fala: quão miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E ele continua olhando para o Cristo presente e dizendo: graças a Deus, a resposta está diante dos meus olhos, a resposta está naquele que ouviu a minha oração, a resposta está naquele que não me deixa me perder, a resposta está naquele que morreu na cruz para perdoar o meu pecado, a resposta está naquele que abriu mão do seu trono, da sua glória, desceu no meio dos homens, se fez pecado e se entregou por mim. A resposta sempre esteve, sempre está e sempre estará nele. Se você crê, aplauda ele. Jesus é o caminho, ande por ele. Diz para quem está perto de você: Jesus é o caminho, ande por ele. Todos nós vivemos essa guerra comum, admite isso. Não se acha o máximo não, gente. A gente não cai por causa dos grandes pecados. Já viu alguém tropeçar numa pedra desse tamanho? As pessoas tropeçam nas pequenas coisas. E às vezes você está tão preocupado com o pecado absurdo do teu irmão e esquece de se arrepender dos pecados de estimação que a gente carrega. Sabe, dentro de você tem uma luta absurda de um velho homem tentando sobressair sobre a nova natureza. Me diz aí, de ontem para hoje, em algum momento Satanás tentou ou não tentou a tua vida? Lógico. Dentro de você existe uma guerra comum. Porém hoje eu gostaria que você saísse daqui com uma convicção de que a velha natureza que está firmada em Adão e no seu fracasso, ela não é páreo para a nova natureza que está garantida por Jesus e sua glorificação. Entre a velha natureza e a nova natureza, quem é mais poderosa? O pecado para te condenar ou Jesus para te salvar? Não sou eu o responsável por escolher por você. Eu quero adorar o Senhor com uma canção.